Olá, nós estamos aqui juntos nessa série de respostas a vocês, queridas amigas, queridos amigos. Eu quero primeiro desejar um bom dia para vocês. Hoje é dia 30 de junho de 2016. Eu tenho uma questão que foi formulada pela nossa amiga Manuela Ribeiro. Manuela é de Portugal e ela diz o seguinte aqui: falar sobre traumas emocionais desde a infância até a presente data. Manuela, na verdade, os traumas, eles constituem um interesse muito importante da psicologia clínica, da terapia, porque, como você bem coloca nessa frase, os traumas eles têm uma influência muito grande. Eles acabam acontecendo muitas vezes lá na infância, né? E as repercussões que eles vão ter é ao longo da nossa vida. E o interessante é que muitas vezes nós mesmos não reconhecemos aquela experiência como tendo sido traumática. Então, muitas vezes a gente vai acordar, vai perceber o trauma até com uma idade avançada. Com 40, com 50, com 60, com 70, não sei. Que aí você tem um insight e você fala, puxa vida, aquela experiência me foi traumática. Aquela experiência impactou poderosamente na minha personalidade, no meu caminho de vida. Não é? Porque o trauma é um ferimento, é algo que impacta em nós, muitas vezes numa época que nós não tínhamos condições de resiliência, até de superá-lo, né? Ele produz um estresse muito forte e, a partir daquela experiência traumática, nós lidamos com os recursos que nós tínhamos na época, que podem até não ser os melhores. E muitas vezes a maneira como nós lidamos com o trauma acaba deformando a nossa personalidade, acaba gerando consequências muito desagradáveis na nossa vida. E nós acabamos repetindo isso ao longo da nossa existência, criando inúmeros problemas. Deixa eu dar um exemplo que talvez fique mais claro o que nós estamos falando. Digamos, uma pessoa que viveu num ambiente familiar altamente agressivo, um ambiente familiar altamente emocional, um ambiente familiar cheio de conflitivas, não é? De impactos negativos entre os seus membros. E era uma criança muito tenra, era uma criança sem estrutura para elaborar aquilo tudo que estava acontecendo. Então, essa criança ela lidou como ela pôde, com as possibilidades que ela tinha na época. Pode ser que uma possibilidade que ela tinha na época era lançar mão da negação. Então, um mecanismo de defesa. Eu, diante de situações conflitivas, eu acabo meio que protegendo as minhas emoções, negando o que está acontecendo, não é? E não tomando contato, tentando não tomar contato com o que está acontecendo. Claro que essa negação é um mecanismo de defesa inconsciente, não é que a pessoa faz isso de caso pensado. Nós lançamos mão inconscientemente para nos proteger. Só que ela cresceu, ela se desenvolveu,
ela se tornou adulta, ela se fortaleceu, ela amadureceu. Mas aquela relação entre conflitivas, problemas e negação, ela continua existindo. Então hoje é um homem, pode estar com 40, com 50 anos, não importa, é um adulto, e mediante conflitivas, ele nega a situação. Ele não quer entrar em contato. Ele não quer conversar, ele não quer esclarecer, ele não quer discutir. E a esposa acaba achando que aquilo é uma indiferença que ele tem. Os filhos não entendem aquela postura que ele apresenta. Mas o que é aquilo? Aquilo é um esquema básico que ele acabou desenvolvendo na infância e que ele fica se repetindo ao longo da existência, mediante conflitivas, mediante problemas. Eu ainda estou reagindo como eu reagi lá com 8 anos, 9 anos, 7 anos de idade, e eu continuo reagindo da mesma forma frente às conflitivas. Então, o trauma, ele nos sequestra, ele nos paralisa num dado momento, embora esse homem possa ser uma pessoa intelectual, altamente desenvolvido na parte de inteligência, de negócios, não importa. Mas no campo emocional, aquilo está retendo ele na vida. Então, o trauma, ele nos aprisiona. E qual a forma de nós nos libertarmos do trauma? É voltar àquela experiência, entender aquela experiência, não é? Conscientizar as nossas emoções lá, ou como aquilo nos fez sofrer, não é? Poder partilhar, conversar com uma pessoa que respeita. Muitas vezes é necessário um profissional treinado, um psicólogo, atualizar os meus sentimentos e aprender hoje com os meus recursos de adulto a lidar com essas situações de uma outra maneira. Enfrentar os meus medos e poder superar esse instante. Eu gostaria muito que vocês continuassem escrevendo, continuassem mandando temas e todo dia nós estaremos aqui respondendo essas questões que eu tenho certeza colaboram com todos nós. Hoje a nossa gratidão vai para a Manuela Ribeiro, que nos ensejou essa oportunidade de estarmos refletindo sobre os traumas que acontecem lá na infância e o impacto que eles têm ao longo da nossa vida. Um grande abraço a todos vocês e eu volto.